Queridos, então a gente aqui vai para a segunda parte da aula que a gente começou na semana passada, né? Como eu tenho falado para vocês, nós interrompemos no segundo mandamento, a gente expôs o segundo mandamento, e aí a gente combinou de eu trabalhar um pouco a questão da idolatria no Velho Testamento. Na aula passada a gente examinou como que ela surgiu, de onde veio a idolatria, ali no Velho Testamento, enfim, na humanidade. E hoje a gente vai examinar a consequência da idolatria. Na aula passada a gente terminou com uma sentença, você se torna aquilo que adora, e hoje a gente vai explorar essa sentença. Então, é muito importante que você assista a aula anterior, para que você entenda de onde vem a idolatria, por que ela surge. A gente está nesse contexto porque o primeiro e o segundo mandamento, eles falam basicamente contra a idolatria, né? São sentenças, são ordens divinas contra a idolatria, que era presente naquele ambiente. E aqui, então, a gente vai examinar a consequência da idolatria. Então, a gente vai fazer uma revisão da aula passada. Todos vocês estavam, então, eu vou fazer rapidamente essa revisão, mas só para a gente contextualizar um pouco do que a gente tratou. Então, a gente começou examinando exatamente a criação. A gente fez uma passada rápida, nós nos lembramos de como se deu a criação, que está ali descrita em Gênesis. Ora, a nossa suposição é que a idolatria, ela deveria, ou ela surgiu na própria criação, no próprio casal original, no próprio casal primitivo, havia idolatria. Nós examinamos esse pecado dele. E nós vimos, a partir, então, da maneira com que Deus cria a terra, ele cria do nada. Depois ele coloca a ordem no caos, a partir do versículo 2 até o 19. Ele enche a terra, lá em Gênesis 2, 19 a 31, e nós observamos também Deus caminhando para o descanso. Mas lá, quando ele está enchendo a terra, ele cria alguém à sua imagem e semelhança. E nós vimos como isso é muito importante para o tema da idolatria e para o nosso contexto geral aqui dos 10 mandamentos. Ele cria a sua imagem e semelhança e ele estabelece para essa imagem e semelhança uma missão. Uma missão que se assemelha muito ao que ele mesmo fez. Então a gente observa que Deus, no seu processo de criação, ele permite que ele faz com que o homem, ele deveria sujeitar e dominar a terra. Ou seja, isso se assemelha em muito à questão de Deus colocando ordem no próprio caos. Deus estabelecendo ordem no caos, ele cria algo semelhante, uma missão semelhante para esse homem, e esse homem deveria sujeitar e dominar toda a terra. O homem também é ordenado, por meio dos seus descendentes, a encher a terra. Nós vemos isso, e isso se assemelha a essa terceira parte da própria missão de Deus, e nós vemos no final que que o homem deveria descansar. Isso tem alguma relação lá com o quarto mandamento, e a gente vai explorar isso no seu devido tempo. Então, a gente observa que essa imagem e semelhança de Deus, ela tem também, nós examinamos um pouco a questão da imagem ontológica do homem em relação a Deus, mas nós também observamos que existe, parece que uma imagem, uma semelhança funcional. O homem é colocado no jardim, naquele jardim que nós vimos representa um santuário, ele é colocado como um vice-regente de Deus, alguém que deveria reger a adoração, alguém que deveria guardar incontaminado aquele jardim, e esse homem, então, ele experimenta essa missão, ele recebe essa missão de ser imagem de Deus do ponto de vista também funcional. Mas a gente caminhou durante toda a aula e a gente observou que a partir do pecado, Adão começa a mudar aquilo para o qual ele havia sido criado, ou seja, ele deveria ser a imagem de Deus na terra, ele deveria levar a glória de Deus para toda a terra por meio dos seus descendentes e por meio da observância da lei de Deus. Mas a gente vê que, tentado pela serpente, aquele animal que aparece ali no jardim, Adão começa a mudar a sua imagem. Ele começa a perverter a imagem original para a qual ele deveria imitar, ou que ele deveria refletir, que era a imagem do Criador, e ele passa a imitar a imagem da serpente, a própria serpente que tenta Adão. Nós vimos que Ezequiel 28, que tem alguns intérpretes procuram identificar ali como a origem e a criação
do diabo, ou a maneira com que o diabo havia caído, nós observamos que não, parece que ele descreve alguém primordial. A gente observa que do versículo 1 ao 10 se descreve o pecado desse homem, desse rei ali, Ciro. Esse rei, ele era identificado como alguém ególatra, que tinha o ego e tinha colocado o seu ego acima de qualquer outro Deus, acima de qualquer outra lealdade. Mas nós observamos do 11 ao 28 que parece que está se descrevendo alguém primordial. Então, talvez esse rei tenha de fato existido, tenha sido alguém de carne e osso, talvez até mesmo esse texto ele descreva esse processo pelo qual a serpente passou, mas o fato é que o que Ezequiel ali está mostrando e demonstrando para nós é que parece que esse é um pecado comum. Ou seja, a serpente, quando tenta Adão, e lá no versículo 9, nós observamos que esse Adão é identificado como alguém que esse Adão ali que sofre, esse príncipe de Tiro, que sofre com essa egolatria arrogante, ele é alguém identificado com alguém primordial, alguém que veio do início. E é interessante que lá no versículo 9 fica bem claro quando ele se usa essa palavra homem, que é Adão, é semelhante a Adão. Então nós observamos que o pecado de Adão tem a ver com o ego. Satanás tenta Adão, fazendo com que Adão olhe para si, olhe para o seu próprio umbigo, olhe para o seu próprio coração e dê vazão à sua própria idolatria. Essa idolatria nós identificamos ela como egolatria. Então nós observamos que, de fato, a gênese da idolatria, ela nasce no próprio Gênesis. É no próprio Gênesis que nós observamos, tentado pela serpente, Adão e Eva, eles passam a adorar o seu próprio ego, eles passam a idolatrar o seu próprio ego, eles criam, então, uma espécie de egolatria. E nós vimos, na semana passada, é exatamente essa descrição que Paulo faz em Romanos 1, quando o homem passa a não dar graças a Deus, passa a não adorar a Deus, mas ele começa a criar ídolos à sua própria imagem, ele começa a criar ídolos conforme a criação, e ele passa a adorar esses ídolos. Nós vimos essa descrição também lá em Daniel 2, quando se descreve aquele grande ídolo, aquela grande estátua. E, finalmente, nós examinamos bem passando a questão da adoração moderna, quando o ego do ser humano, quando o ser humano ele está em evidência mais do que Deus. Mas no final da aula nós terminamos então com essa sentença que parece emergir do texto bíblico, parece que ela sai ali do texto de Gênesis. Você se torna aquilo que adora. Adão se tornaria mais e mais semelhante a Deus, mais e mais semelhante ao Criador, quanto mais ele o adorasse. Então, quanto mais ele exercesse a sua função de vice-regente do jardim, de modo obediente, mais ele se tornaria conforme o Senhor Deus, conforme o Criador. E a gente terminou então com essa sentença. Você se torna aquilo que adora. E o que eu disse para vocês é que nós precisamos examinar se de fato essa ideia ela se encontra no resto do texto bíblico. Nós vamos ficar apenas em uma cena que nós examinamos lá na aula sobre o segundo mandamento, na terceira aula, mas nós vamos ficar apenas nessa cena, mas nós vamos ver que isso se repete em todo o texto bíblico. Esse padrão que a Bíblia evidencia do homem se tornando a imagem daquele que ele adora. Queridos, hoje nós vamos examinar vários textos bíblicos, né? Eu tive o cuidado de colocar aqui na apresentação, para a gente não precisar ficar folheando, mas hoje a aula vai ter essa dinâmica, nós vamos olhar vários textos bíblicos e depois eu peço que vocês aguardem com paciência, nós faremos uma aplicação bastante importante aqui para o nosso contexto. Bom, então vejam como é que se dá esse processo de transformação. Nós temos aqui em Deuteronômio 29, 4, que o Senhor Deus disse o seguinte: porém o Senhor vos deu coração, não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. E observem o que ele diz em Deuteronômio 4, 27. O Senhor vos espalhará entre os povos, e restarei poucos em número entre as gentes que o Senhor vos conduzirá. Lá servireis a deuses que são obras de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Olha que coisa interessante, queridos. Deuteronômio 29 está lá,
nos famosos textos 28 e 29, ele está lá tratando sobre as bênçãos e maldições relacionadas à obediência. E o Senhor está colocando algo interessante aqui. Ele começa a dizer que o Senhor não tinha dado coração para que eles entendessem, nem com os olhos vissem, nem com os ouvidos ouvissem. Quando a gente lê esse texto bíblico, geralmente a gente passa um pouco desapercebido. Por que será que Deus está descrevendo aqueles homens como homens que não olham, não veem e não enxergam? Por que o texto bíblico usa essa linguagem? É interessante que lá em Deuteronômio 4, ele descreve os deuses como gente parecida com esses homens que não ouvem. Eles são feitos de madeira e pedra, eles não veem, não ouvem, nem comem, nem cheiram. O texto bíblico começa a estabelecer aqui uma relação bastante importante entre a idolatria e o efeito que essa idolatria traz no homem. Ou seja, se eles adoram deuses que não veem, que não ouvem, que não comem, eles também vão experimentar exatamente essas características. Esses homens que eles não estão adorando a Deus, mas eles estão adorando ídolos. Lembrem-se, isso que tudo acontece no contexto depois do Egito, depois que eles tinham experimentado viver naquela sociedade politeísta que nós tratamos bem lá na primeira aula e também na segunda aula. Nós começamos a observar que parece que essa idolatria não havia sido extirpada totalmente. Eles tinham saído do Egito, mas o Egito não tinha saído do coração deles. E aí o Velho Testamento, ele é escrito, eu disse isso em alguma das aulas, ele é escrito como uma espécie de controvérsia que o Senhor Deus, Yahvé, o Deus verdadeiro, estabelece com os falsos ídolos. E uma das coisas que fica bastante patente e evidente quando nós lemos o Velho Testamento é que o Senhor Deus é verdadeiro. E ele é verdadeiro porque ele ouve, porque ele fala, porque ele age. Já os ídolos são falsos porque eles são criados pelos homens e eles não ouvem, eles não agem, eles não falam. Então, aparentemente, e é isso que o texto dá a entender, é que conforme nós vamos adorando esses falsos ídolos, conforme o povo de Israel ia adorando esses falsos ídolos que eles criaram pervertendo o segundo mandamento, eles criaram moldando imagens de estruturas criadas, o que é proibido, e até nós vamos ver utilizando uma imagem para representar o próprio Deus Yahvé, o que também era proibido pelo segundo mandamento. Mas esses homens, na medida que eles vão adorando, eles começam a ser descritos como os seus próprios ídolos. Então, se os ídolos são criaturas que não ouvem, são feitos de madeira e pedra, o que é evidente, eles também começam a ser descritos assim. Observe, queridos, o que diz lá, aqui, alguns textos aqui de Deuteronômio 28 e 29. A gente observa que o Senhor lançaria uma maldição e eles iam servir deuses que eles não conhecem. Eles vão servir a madeira e a pedra. Observem essas maldições que o Senhor está lançando ali. E viste as suas abominações e seus ídolos, feitos de madeira e pedra, de prata e de ouro entre eles. Observe, queridos, que existe essa íntima ligação entre esses materiais inanimados que não têm vida em si mesmo, mas que se parecem com o ser humano, alguns se parecem com os ídolos dos egípcios, a gente vai ver isso já já. Outros querem trazer a imagem de Deus para o meio do povo, mas, na verdade, eles são deuses falsos, eles não ouvem. E o povo, então, inebriado nessa adoração, embebecido por esses falsos ídolos, ele também se torna e ele estabelece um torpor para si mesmo. Um dos grandes problemas da idolatria é que a idolatria traz torpor. Ela faz com que a verdade de Deus ela não apareça. Não é essa a ideia de Romanos 1, quando o homem detém a verdade pela injustiça. Eu já falei isso diversas vezes para quem já foi meu aluno. A idolatria ela tem esse poder de abafar a verdade. Mas quanto mais nós abafamos a verdade, mais o nosso coração e os nossos ouvidos, os nossos olhos passam a ficar semelhante ao dos ídolos. Ou seja, eles perdem vida, eles perdem a capacidade de enxergar. Os nossos sentidos são diminuídos. É interessante que Isaías 6, que era um texto que eu achava que eu ia conseguir trabalhar hoje, mas não dá, é muito longo. Olha o que Isaías está dizendo muitos séculos depois de Moisés. Ele diz, então disse ele, vai, diz esse povo, ouvi e não entendeis, vede e não percebeis. Torna insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se convertam e sejam salvos. Isaías está de novo trazendo essa ideia. Essa mesma ideia, ele faz ecoar o que acontece lá em Deuteronômio. Então, aqui existe uma íntima ligação entre duas gerações. A primeira geração dos israelitas, que foi aquela geração que saiu do Egito e vagou pelo deserto, e a segunda geração,
Ou seja, após a morte da primeira geração que não entrou na terra, existiu uma segunda geração. E aparentemente essas duas gerações elas se caracterizam pela mesma coisa. Eles são idólatras. Lá, Paulo, em 1 Coríntios 10, 17, ele chama esses homens de idólatras. Ele está tratando exatamente dessa primeira geração. Então, aparentemente, a idolatria ela se tornou algo absolutamente patente em Israel, absolutamente comum. Aparentemente, Israel continuou a adorar os ídolos. E é interessante que muitos desses ídolos, feitos de pedra, feitos de pau, feitos de prata e ouro, são ídolos semelhantes aos ídolos egípcios. Então, aqui está estabelecido algo bastante importante. Esse processo de transformação do coração que adora determinado ídolo no próprio ídolo, ele se vê aqui de maneira clara nas Escrituras. Quando nós olhamos e vemos que existe uma ligação entre os efeitos da idolatria, ou seja, os ouvidos não ouvem mais, os olhos não veem, o coração fica de tal modo endurecido que ele já não é capaz de ouvir a palavra de Deus, se converter dos seus maus caminhos, aparentemente isso é uma espécie de ironia divina. Ou seja, vocês querem adorar esses ídolos? Então vocês vão se tornar semelhantes a eles. Vamos examinar, queridos, o caso do bezerro de ouro. Nós já passamos por isso lá na terceira aula, mas eu queria explorar um pouco mais, porque esse é um caso paradigmático da adoração a ídolos no Velho Testamento. Vocês se lembram lá, Israel tinha vindo de uma cultura politeísta, Moisés, como grande libertador, havia subido no monte para receber as tábuas, para receber os mandamentos de Deus, e acontece que, rapidamente, esse povo, que tinha vindo de uma cultura politeísta, ele faz um pedido bastante estranho para Arão. Ele pede, fazem-nos deuses. Rapidamente, esse povo sai daquela estrutura que já havia sido exposto lá em Êxodo 20, com os mandamentos. Moisés está subindo pela uma segunda vez, e agora eles pedem para que Arão construa um ídolo para eles. Eu acho que isso demonstra um certo desespero do coração humano por adorar. Mas eles fazem algo que contraria o mandamento de Deus. Eles fazem algo absolutamente louco. Eles pedem para que Arão construa um bezerro de ouro. E Arão, estranhamente, constrói esse bezerro de ouro. E ele diz que esse bezerro de ouro são os deuses que tiraram o povo do Egito. Nós examinamos lá no texto original, na terceira aula, que aparentemente o que Arão está fazendo é tentando identificar aquele bezerro de ouro com o próprio Deus. É como se Arão estivesse dizendo que aquele bezerro de ouro ele era menos nefasto para a adoração porque ele estaria representando o próprio Deus. Esse bezerro de ouro é escolhido, provavelmente, porque esse era um deus egípcio, chamado Patá. Esse deus egípcio, que parecia um bezerro, um boi, ele, então, é utilizado como figura para se remeter ao verdadeiro Deus. É interessante que essa ligação absolutamente perigosa entre dizer que esse bezerro é o próprio Deus e, no dia seguinte, estabelecer uma festa ao Senhor, essa ligação com o bezerro no meio, no centro, estabelece algo que perdura por todo o tempo. Nós vemos lá em Jeroboão, lá em 1 Reis, capítulo 12, que o próprio Jeroboão, o mau Jeroboão, ele constrói deuses para Israel, para que o povo não vá adorar no verdadeiro templo. Ele constrói vários templos para as 10 tribos, para que elas adorem, e lá ele estabelece a adoração a esse bezerro de ouro. Então, aparentemente, o que eles fizeram foi construir esse bezerro como imagem do próprio Deus. Mas a gente observa lá no versículo 30, de 1 Reis 12, que diz, isso se tornou pecado, pois o povo ia até Dan, cada um para adorar o próprio bezerro ou o bezerro de ouro. Essa imagem do bezerro e essa imagem que Israel começa a aparecer, esse processo de transformação, é algo que nasce dessa tentativa de emular ou de criar um Deus por meio de uma imagem. Israel estava, de fato, adorando imagens. E vejam, queridos, a gente viu anteriormente que os deuses feitos de pedra e pau não ouvem, e aqueles que adoram passam a não ouvir, passam a não ver, passam a ficar insensíveis de coração, semelhante a estátuas que não têm vida em si mesmo. Mas a gente começa a observar que Deus é ainda mais explícito, e eu diria mais irônico,
quando ele começa a tratar o processo de transformação de Israel, não apenas numa estátua, mas ele começa a tratar esse processo de identificação de Israel com esse ídolo, com o próprio fato de ser um bezerro, com o próprio fato de ser um animal como um bezerro, como uma vaca, como um boi. Observem, queridos, que aqui no texto, Moisés desce, Moisés lá em Êxodo 32 desce, e lá no versículo 9 ele diz, disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto esse povo, eis que é povo de dura cerviz, de pescoço duro. Essa é uma característica de bois, de vacas teimosas, vacas arredias, bois arredios, gente que não se doma. Ele depois descreve com essas palavras, solto e depressa, são palavras típicas de quem arrebanha. Então, vendo Moisés que o povo estava desenfreado, exatamente como um boi solto, pois Arão deixara solta para a vergonha no meio dos seus inimigos. Depois lá e depressa se desviou do caminho. Ou seja, parece-me que as palavras que começam a descrever Israel, e nós vemos isso em vários textos bíblicos, elas são palavras que não só descrevem essa insensibilidade do coração, não só descrevem essa cegueira, não só descrevem o fato deles não ouvirem mais a palavra de Deus, mas o Senhor começa a mostrar que eles estão se tornando semelhantes a vacas, semelhantes a bois. Vocês têm uma dura cerviz, vocês estão soltos, vocês estão desenfreados, a gente precisa arrebanhar vocês depressa. É como se um povo que não tivesse pastor. A consequência da idolatria é que Israel começa a se tornar parecida com um boi selvagem, uma vaca solta no pasto. Israel começa a se assemelhar, não só porque os seus sentidos estão prejudicados, ele não começa a se assemelhar não só no fato de não ter vida em si no seu próprio coração, mas ele começa a se assemelhar com um boi mesmo, com uma vaca mesmo. Olha que coisa impressionante, queridos. Parece que o Senhor começa a estabelecer uma grande ironia. E isso nós vemos em vários textos bíblicos. Infelizmente, eu não vou ter condições de fazer isso até no Novo Testamento. Ou seja, aparentemente, queridos, o que a Bíblia está nos dizendo, ou é isso que a Bíblia está nos dizendo, ela está nos dizendo que no processo de adoração, nós começamos a nos assemelhar àqueles a quem nós adoramos. E isso é óbvio quando nós observamos a nossa própria vida comum. Nós hoje estabelecemos ídolos, por exemplo, a internet ela está repleta de influenciadores. E o que esses influenciadores fazem ou esperam? Eles esperam que os seus seguidores os imitem. Devagarinho, a gente vai se transformando realmente naqueles a quem nós adoramos. Ao invés de nos transformarmos à imagem do Filho de Deus, a imagem de Jesus Cristo, a quem nós deveríamos adorar e prestar toda a nossa lealdade, nós começamos a desviar nosso coração e nós começamos a criar esses ídolos. E o que a Bíblia está dizendo é que nós vamos nos transformando neles. E ela coloca isso de maneira clara. Ela está dizendo, vocês estão se tornando bois selvagens, vocês estão se transformando em vacas que não têm condições de serem dominadas, que não têm condições de serem arrebanhadas. Os seus ouvidos já não ouvem, o coração de vocês está duro, vocês já não enxergam, vocês estão semelhantes àquele ídolo que vocês adoram. E como é que o Deus único e verdadeiro responde a essa loucura? Observem, queridos, essa ironia. Quando Moisés desce, quando ele desce do monte, ali em Êxodo 34, a gente observa que a Bíblia diz que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver Deus falado. Observem, queridos, Moisés está descendo, o povo está adorando o bezerro, o povo está se transformando semelhante ao bezerro, é o que acontece dali para frente. E como é que Deus responde a isso? Ele responde com ironia. Talvez o texto aqui em português não tenha ficado bastante claro. Lá em Abacuque 3,4, a Bíblia diz assim, o seu resplandor é como raios de luz da sua mão, e ali está velado o seu poder. Esses raios de luz, queridos, lá em Abacuque, e também esse rosto resplandecente aqui, em algumas traduções, por exemplo, a King James, uma tradução inglesa, e várias traduções antigas, eles explicam ou eles traduzem isso como chifres. Era como se esses raios de luz estivessem saindo do rosto de Moisés como chifres, como grandes chifres. E é interessante que o povo olha para Moisés e o povo teme Moisés. E por que será que o povo teme Moisés quando ele está descendo? Por que o povo tem esse temor gigantesco?
Aparentemente, o que Deus está fazendo é mostrando claramente, por meio de Moisés, o reflexo daquele que de verdade é o verdadeiro Deus, daquele que verdadeiramente deveria ser adorado e daquele que deveria ser temido. E ele faz isso mostrando como se Moisés estivesse saindo da sua fronte ou do seu rosto chifres como raios de luz. Aparentemente, essa é uma grande ironia que está sendo colocada aqui. Em alguns momentos, Números 22, 23, 22, Deuteronômio 33, 17, o Senhor Deus mesmo aparece como um grande boi guerreiro que vai destruir todos os seus inimigos. E por que isso? Porque, lembrem-se, o Senhor continua a tentar extirpar a idolatria do coração dos homens. É mais ou menos como se Deus estivesse dizendo assim: vocês querem adorar esse bezerro que vocês criaram? Esse bezerrinho que vocês criaram com esses materiais que são preciosos relembram o Gênesis, deveriam relembrar vocês o Gênesis, mas vocês querem adorar? Eu vou mostrar para vocês quem é o verdadeiro Deus e quem é aquele que tem o verdadeiro poder. E ele mostra isso fazendo com que Moisés se pareça com um grande boi selvagem, um grande boi guerreiro com um grande chifre. Chifre, no Velho Testamento, sempre está ligado a poder, a força. E aparentemente o que Deus faz é uma grande ironia com aquele povo. Mas há também um ato de graça. Aparentemente aqui no versículo 35, é isso que significa no versículo 35. Os filhos de Israel, assim, pois viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia, porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar a falar com ele. Olha que coisa interessante, queridos, aparentemente não, essa cena era tão horrenda diante de Deus. A idolatria que aquele povo estava fazendo era tão horrenda, e Deus deixa isso claro, fazendo com que o rosto de Moisés seja coberto por um véu. Ou seja, Deus não pode compactuar com essa idolatria que estava ali estabelecida. Deus começa a tratar essa loucura, mostrando novamente quem é o verdadeiro Deus. E ele faz isso com uma tremenda ironia. Ele reflete em Moisés, ele estabelece a sua própria glória em Moisés como se fosse de grandes chifres. Ou seja, Moisés acabava de descer do grande e verdadeiro Deus, aquele que é maior do que todos os deuses, porque todos os deuses foram criados. Então vejam, há outras passagens que corroboram com essa ideia. Salmo 106, 20, 2 Reis 17, Oséias 4, 7, Jeremias 2, 5 a 11, existem várias passagens que se assemelham ao que a gente aqui está estabelecendo. E o que a gente está estabelecendo? Que a primeira e a segunda geração se tornaram a imagem de um boi rebelde. Assim ela é descrita. Assim a idolatria é evidenciada. Ou seja, Israel havia tomado a identidade, tomado a imagem não do Criador. Tinha de novo repetido a mesma rebeldia de Adão e Eva lá no princípio, e agora eles tinham se tornado um boi rebelde. Alguém que precisava de um pastor, ou alguém que precisava ser domado porque não ouvia e não via. Atos 7:39, a quem nossos pais não quiseram obedecer antes, o repeliram no seu coração e voltaram para o Egito. Lá em Atos 7:39, esse tema no Novo Testamento emerge de novo, quando eles estão tratando a respeito exatamente dessa rebeldia e identificando, aparentemente, esses homens não tinham saído do Egito, o coração deles ainda estava voltado para o Egito, eles deveriam voltar para eles desejavam voltar para o Egito, e eles gostariam de estabelecer isso e essas lembranças por meio dessas imagens. Isso fica muito claro no Novo Testamento e na Bíblia como um todo. E, finalmente, queridos, esse endurecimento dos sentidos, que a gente vê lá em Deuteronômio 29:4, é um castigo irônico do Senhor. O que significa isso? Significa que o Senhor está dizendo é que vocês querem adorar esses ídolos? Vocês vão se tornar semelhante a eles. Se vocês amam de fato esses ídolos, eu vou transformá-los semelhante a eles. Só que eles são diferentes do que vocês imaginam. Vocês imaginam que eles contêm um pouco da divindade. Vocês imaginam que esses ídolos eles têm poder. Vocês imaginam que esses ídolos são poderosos nas suas regiões, mas eu quero dizer para vocês o que eles são. Eles não passam de pedra e pau, eles não têm sentido, eles não veem, eles não ouvem, e vocês vão se tornar dessa forma, vocês vão se tornar aquilo que vocês percebem, queridos?
percebem que esse caminho ele é trilhado no Velho Testamento e ele tem reflexos no Novo Testamento e tem reflexos para nós hoje? O que a Bíblia está nos dizendo é que o Senhor nos entrega a essas disposições reprováveis, como diz lá em Romanos. E nós vamos devagarinho nos tornando semelhante a esses deuses. O grande problema é que quando a gente está estudando um tema como esse, o tema da idolatria, o tema da adoração de imagens e de figuras que se assemelham a deuses criados por homens, isso fica um pouco longe da gente. Até mais ainda para aqueles que foram criados na igreja, ou seja, que nasceram e se criaram na igreja. Outros que já tiveram experiências religiosas diversas podem se identificar um pouco mais com isso. Mas para nós isso fica um pouco esquisito. Como assim a gente se transforma? Eu não adoro imagem nenhuma. As imagens, elas se tornaram, são objetivos, eu quebro essas imagens, eu não as adoro, eu não pratico a idolatria. A idolatria não é algo presente na minha vida. Porque o Velho Testamento está lidando exatamente com esse tipo de idolatria. Adoração de imagens, ídolos. É por essa razão que esse povo vai para o cativeiro babilônico. Mas há uma aplicação para essa ideia de que nós nos transformamos naqueles que nós adoramos. E aqui, queridos, eu vou entrar num terreno bastante perigoso. Pensei muito e refleti muito durante essa semana se eu ia ou não tratar disso. Mas ontem, após um episódio que eu acompanhei por meio do Twitter, eu resolvi tratar desse assunto. A minha voz é uma voz que não tem repercussão alguma, mas eu quero fielmente tratar disso diante de vocês com muito temor e tremor. Então, observem, nós vimos uma transformação gradual. O povo de Israel adora o bezerro de ouro, isso tem repercussões por toda a vida da história de Israel. E nós observamos que Deus responde isso com duas ironias. A primeira ironia é que ele mostra que ele é o verdadeiro Deus. O povo ali deveria temer e abandonar os ídolos diante daquilo. Mas o povo não faz isso. E o que acontece é que Deus os transforma, os modifica. Aqueles que deveriam ser a imagem de Deus são modificados, são transformados, e eles são transformados nos ídolos que eles adoram. E é interessante que existe uma semelhança bastante intensa entre idolatria e ideologia. Como eu disse para vocês, talvez a maioria de vocês não tenha esse tipo de idolatria. Idolatria de cultuar imagens, de cultuar estátuas. Talvez você não tenha isso na sua vida. Isso é um pecado horrível. Mas também existe um modo mais sutil que está presente na nossa vida, e especialmente nesse tempo que nós temos experimentado, que é uma semelhança da idolatria com a ideologia. Como que elas se assemelham? Interessante que esse autor, Bob Woodward, ele diz o seguinte: tem 3 passos para que a gente transforme uma ideologia em um aspecto idólatra, como que a gente cria. Primeiro, ele diz que é claro, a Bíblia deixa bastante clara que o ser humano é um adorador. A gente viu o ser humano deixado ao léu, mesmo que ele não tenha qualquer informação no seu próprio coração, Calvino dizia isso, nós somos uma fábrica de ídolos, e essa fábrica de ídolos, então, ela precisa criar algo para adorar. Nós vimos também, claramente, que nós somos transformados à imagem de quem nós adoramos. Nós pegamos essas imagens e, conforme nós vamos adorando, nós vamos nos transformando nelas. É isso que o Velho Testamento deixa bastante claro. O Novo Testamento também tem exemplos dessa situação. E nós vivenciamos isso dia a dia. Vocês que têm filhos, vocês veem. Quanto mais os filhos de vocês acompanham determinado personagem, mais eles querem se parecer com esse personagem. Claro que isso num ambiente pueril, mas, de fato, a gente vê isso claramente. Mas o importante que esse autor diz é que nós estruturamos a nossa sociedade conforme a nossa própria imagem. Então, o Brasil, o povo brasileiro estrutura a sua sociedade conforme a sua própria imagem. Isso é cultura. O Brasil é muito diferente de Israel, é muito diferente da Rússia, é muito diferente da própria Bolívia. São países diferentes. Mas o que ele está querendo dizer é que nós transformamos a nossa própria sociedade nos ídolos que nós adoramos. Ou seja, nós colocamos em evidência esses ídolos que nós
adoramos. E aí, esses ídolos que nós adoramos, eles passam a conduzir a sociedade. A idolatria, ela tem repercussões na sociedade. Nós vemos isso em Israel também. Alguns ídolos que adoravam requeriam sangue, e o povo de Israel passa a sacrificar. As loucuras que são feitas, por exemplo, em Samaria, loucuras essas que depois descambam nessa cisão absoluta que os judeus tinham com os samaritanos, loucuras porque eles adoravam ídolos que demandavam sangue, e eles passam na sociedade a praticar essas coisas. Então, a própria sociedade, ela se torna a nossa imagem. E se a nossa imagem é a imagem daqueles que nós adoramos, a nossa sociedade, então, se torna, fica com as características desses próprios ídolos que nós adoramos. Agostinho também diz isso. Agostinho sintetiza isso de maneira ainda mais bela, quando ele diz que um coração ele permanece inquieto até descansar em Deus. Ou seja, o ser humano é um ser humano adorador e ele permanece inquieto e ele vai procurar ídolos e esses ídolos eles não vão aquietar o coração e o coração deles só vão ficar aquietados quando eles encontrarem o verdadeiro Deus, aquele que pode trazer paz, aquele que pode preencher esse vazio absurdo que o ser humano faz. Mas o que é interessante é que a própria comunidade se une em torno dos objetivos do seu amor comum. Então, o que Agostinho está dizendo é que a sociedade, assim, ela reflete o ser humano, e o ser humano ele fica a procurar um ídolo, a procurar um Deus, que aquiete seu coração. E esse é um processo que se irradia para todos os seres humanos. Os seres humanos, eles andam correndo atrás de algo que aquiete o coração deles. É a música, é a droga, é o álcool como droga, obviamente, também. O que é que traz quietude para o coração humano? Quando o coração humano se vê absolutamente em silêncio, ele percebe o vazio do seu coração e ele procura amores que façam com que ele descanse. E é interessante que esse processo se dá com todo homem. Então, a comunidade ela se une em torno desse amor comum. Esse amor comum, que faz com que todos caminhem na mesma direção, é exatamente como se processa ou como se manifesta a ideologia. Então, observem que coisa interessante. A idolatria, ela nasce do fato de que o ser humano é adorador e que ele é transformado à imagem daquele que ele adora. E a própria sociedade adquire essa imagem. Então, a gente vê isso claramente. As sociedades têm seus ídolos, e esses ídolos são arquitetados intelectualmente por meio de ideologias. Então, existe uma íntima relação entre ideologia e idolatria. Vamos ver como é que a ideologia faz? Presta atenção. E aqui eu não vou me referir a nenhuma em particular, mas vocês vão pensando aí. Então, imagina, a primeira coisa que a ideologia faz, ela deifica algo da criação. Não é isso que a idolatria faz? A idolatria não tira um elemento criado e o transforma, e o deifica, e o transforma num Deus. Assim a ideologia faz. Por exemplo, a ideologia pode transformar o bem comum num ídolo. A ideologia pode fazer com que a liberdade se torne um ídolo. A liberdade máxima. Ninguém pode interferir na minha vida como indivíduo. Eu pego algo que foi criado, absolutamente criado, e eu deifico. Ninguém mexe no meu ídolo. Ninguém pode ter diferença social comigo. O melhor é que a sociedade ande toda parelha, toda igual. As ideologias deificam algo que foi criado. Depois elas criam uma soteriologia. Elas criam um meio de salvação. Elas estabelecem esse meio de salvação se antagonizando a algo também criado. Então, ela mesma, as ideologias, elas criam dentro de si uma maneira de... Ela cria seus antagônicos, também seres criados. Então, por exemplo, a liberdade é uma soteriologia, ou seja, quando nós alcançarmos uma liberdade total em relação ao Estado e aos outros, nós vamos ficar livres da opressão. Então, quem que é o inimigo dessa liberdade? O inimigo dessa liberdade é qualquer estrutura que venha a querer colocar ordem nisso. Ora, quando a nossa sociedade toda se encaminhar para um bem comum, quando todos nós estivermos enxergando uma igualdade social,
nós vamos eliminar a pobreza, nós vamos eliminar a inveja, nós vamos chegar a um estado maravilhoso. E aí, tudo que se antagoniza a isso é um inimigo que precisa ser vencido. Nós sabemos que o inimigo do ser humano é o pecado. E nós sabemos quem é que vence o pecado, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas as ideologias, elas tomam para si, como deuses falsos, essa prerrogativa. E tudo isso é criado. E, finalmente, fica isso bastante claro, porque os objetivos suplantam os princípios. Então, observe como é que se dão as coisas. Pega-se algo criado e se deifica. Diz que esse Deus vai ser satisfeito ou vai nos salvar a partir de um estado tal, um estado futuro, sempre futuro. E para que isso seja alcançado, nós precisamos cumprir alguns objetivos. E esses objetivos, eles devem suplantar os princípios. Por quê? Porque a lei de Deus, ela está introjetada no coração do homem. O homem sabe que é pecado idolatrar. Mas quando esse Deus falso, que é criado a partir dessas ideologias falsas, eles se estabelecem e estabelecem objetivos, esses objetivos eles devem ser cumpridos ao arrepio dos princípios, inclusive ao arrepio dos princípios da lei divina. Nós observamos isso, queridos, claramente. Nós estamos experimentando no mundo todo as ideologias surgindo e tragando como deuses que querem sangue os seres humanos. Vejam, queridos, como isso é tão semelhante ao que diz as Escrituras. A Bíblia diz que o pecado requer pagamento de sangue. Jesus foi que pagou um preço de sangue por causa do pecado. Mas essas ideologias, esses deuses falsos, emulam essa mesma verdade. Então, nós observamos no século XX ideologias nefastas que derramaram sangue como se fossem sacrifícios, objetivos que tinham que ser cumpridos, sacrifícios que tinham que ser cumpridos para se alcançar lá no futuro uma salvação prometida, uma salvação falsa. Existe, queridos, uma identificação muito grande entre a idolatria e a ideologia. E nós estamos experimentando um tempo assim. Um tempo em que as pessoas confundem, fazem confusão e começam a derramar seu coração e começam a adorar ideologias que não passam de coisas criadas. Não é a mesma coisa que Israel fez quando criou um bezerro de ouro? As ideologias todas, quando elas clamam e quando elas reclamam adoração, elas estão fundamentalmente pervertendo ou elas estão pecando contra o segundo mandamento. Eu afirmo de maneira clara que todas as vezes que eu observo um crente que se diz leal ao Senhor, com um compromisso irrestrito com qualquer ideologia, seja ela qual for, eu afirmo que ele está, nesse instante, cometendo pecado contra o segundo mandamento. Porque o pecado contra o segundo mandamento é estabelecer tudo ou qualquer coisa que tenha sido criada como um Deus que clama e reclama as lealdades do nosso coração. E esse clamor demanda até mesmo derramamento de sangue. Queridos, nós temos experimentado isso. O que a gente faz diante disso? Qual a solução para isso? Queridos, a solução para isso é o que a Bíblia diz desde o seu início até o seu fim. Lá em Deuteronômio 6, a palavra de Deus no versículo 3, no versículo 4, começa com ouve. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse é o Shema. Esse é o mandamento extraordinário da parte de Deus, que faz com que os nossos ouvidos, que estão entorpecidos pela adoração a ídolos, a ideologias, passem a ser quebrados. É como se o encanto estivesse sendo quebrado. Eu me lembro muito bem da cena do Senhor dos Anéis, quando o rei de Rohan estava sendo envenenado pelo língua de cobra, por Grima. Grima ficava falando no ouvido dele. O Twitter fica falando no nosso ouvido. O Facebook fica falando aos nossos olhos, aos nossos ouvidos. Nós ficamos ouvindo ideólogos que não têm compromisso com o cristianismo,
que não tem compromisso com o verdadeiro Deus. Para mim, estupefação. Eu tenho acompanhado pastores que antes eram padrões de exposição das Escrituras, se tornando ideólogos. Colocam um versículo aqui e logo em seguida estabelecem algum tipo de fala ideológica. Pervertem o segundo mandamento. Não estão dando ao povo o que ele precisa. Queridos, sobretudo, o que nós precisamos nesse tempo que nós estamos vivendo é da palavra do Senhor. Me causa perplexidade que homens que têm um conhecimento teológico imenso estão se dobrando nessas ideologias e não conseguem discernir que não passa de idolatria rasteira, podre, ídolos, queridos. A palavra ídolo no Velho Testamento, ela significa fezes. São fezes, os homens estão chafurdando nas fezes. Lá em Apocalipse 2 e 3, para todas as igrejas, a mensagem do Senhor é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que nós precisamos fazer, queridos, nesses tempos, em que as ideologias se tornaram ídolos, e que estão invadindo as nossas igrejas, estão batendo nas nossas portas, nós precisamos ouvir o Espírito, nós ouvimos o Espírito por meio da pregação do Evangelho. Se você continuar a dar ouvidos, continuar a adorar as ideologias, você vai se tornar um ideólogo como eles. Talvez o seu ídolo seja Marx, você vai se tornar como Marx. Talvez o seu ídolo seja Adam Smith, você vai se tornar como ele. Talvez o seu ídolo seja como Burke, você vai se tornar como ele. Mas a cura para isso é que nós precisamos, então nós temos que ouvir a palavra de Deus. Eu acho interessante que a cena em que um rei de Roma é liberto do língua de cobra é quando entra um mago branco, aquele que na história representa Jesus Cristo, e ele lança luz naquele lugar escuro, e aquele então homem ele é reavivado, a pele dele fica viçosa, e ele toma coragem para enfrentar a luta que ele precisava enfrentar, e a cobra, o língua de cobra, a serpente é expulso daquele lugar. O que Adão deveria ter feito, nós precisamos fazer com a palavra do Senhor. Nós precisamos trazer vida para esse mundo escuro. Nós precisamos trazer luz para esses lugares de trevas que as ideologias, que são idolatrias, têm transformado. As igrejas que antes eram um lugar talvez seguro, longe dessa história toda, têm sido transformado. Graças a Deus a nossa não é assim, mas tem sido transformado em palanques para ideólogos, de todo tipo de ideologia, aqui não me refiro a nenhum em particular. O que nós precisamos fazer é cada vez mais ouvirmos a palavra do Senhor. Porque se é verdade que nós nos tornamos aquele a quem adoramos, se nós ouvirmos a palavra do Senhor, nós vamos adorar cada vez mais aquele que é a palavra. Nós vamos sendo transformados dia após dia na imagem do Filho de Deus. E aí sim a nossa vida vai ficar viçosa. E a nossa alegria vai se estabelecer. Porque os nossos sentidos vão ser abertos para aquele a quem nós devemos ouvir. Ouça a palavra do Senhor. Abandone seus ídolos. Adore somente aquele que fala e que fez as coisas do nada e que é capaz de revigorar a nossa alma por meio da sua palavra. Que Deus tenha misericórdia de nós e da igreja brasileira. Amém.